Hoje eu quero trazer uma doutrina bíblica. Quero falar sobre perdão, doutrina bíblica, teologia. Então, se começar a doer um pouco o seu cérebro, né? Faça assim, alguma coisa assim tal, né? Dá uma relaxadinha tal, e aí você vai receber a palavra de Deus. Pio, mas perdão é um assunto tão simples. É? Será? Olha o título da minha mensagem. Perdão, é herança ou conquista? Pronto. Percebe como a gente tem que pensar? Perdão, é herança ou perdão é uma conquista? Você conquista o perdão? Você pede o perdão? Você conquista através de pedir o perdão? Ou o perdão é uma herança, ele é teu já? Como funciona isso? Aleluia. Estou ouvindo o crepitar dos cérebros de vocês, né? Girando aí. 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. De quem que a Bíblia está falando? De Jesus. Para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Eu tenho uma outra versão que diz assim: Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que quando você estiver estudando a Bíblia, uma sugestão, um conselho é, tem ali umas 30 versões. Aí você lê, sabe, aquele versículo em várias versões. Isso ajuda a compreensão, o entendimento do texto bíblico. Primeiro ponto, vamos ver um pouquinho sobre a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus. O pensamento é, a tese é, depois eu quero fazer uma antítese, quero fazer a defesa da tese, quero fazer uma conclusão, ok? Então a tese é, perdão, herança ou conquista? Certamente esse tema, ele é central na vida do cristão. Ele é central. O cristão que levanta pela manhã, sabendo que é perdoado, ele tem uma outra disposição para viver o seu dia. O cristão que levanta pela manhã, convicto de que é um culpado, ele tem uma disposição nula para viver aquele dia. Aqui cabe uma pergunta: eu conquisto o perdão através da confissão, ou eu sou herdeiro do perdão do meu pecado? Deixa eu exemplificar de outra forma. Os nossos filhos, eles pedem para ser nossos filhos, ou os nossos filhos nascem sendo nossos filhos? João 1, primeiro capítulo de João diz assim: no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam. Só que ele gritou, né? Ele estava lá no Rio Jordão, ele gritou: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo ou não? Sim ou não? Sim. E por que você fica lutando com o pecado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou não? Meu Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que Adão e Eva introduziram o pecado no mundo. Agora a Bíblia está dizendo que Jesus, como sendo o último Adão, ele veio para tirar o pecado do mundo. Tirar aqui no grego a palavra é airo, significa levantar, colocar sobre as suas costas e mover, remover, tirar. Eis o Cordeiro de Deus que assume sobre si, levanta sobre os seus próprios ombros os nossos pecados e carrega e leva os nossos pecados e tira os nossos pecados. O que é que afastou Adão e Eva e seus descendentes de Deus? O que foi que jogou Adão e Eva para longe da presença de Deus? Foi o pecado. Isso mesmo, o pecado fez com que Adão e Eva fossem lançados fora do jardim do Éden,
fora da presença de Deus. Isso trouxe consequências trágicas para a humanidade. O fato do homem ser expulso da presença de Deus, isso fez com que o diabo pudesse reinar sobre os homens, trazendo morte, trazendo angústia, trazendo tristeza, trazendo pobreza, trazendo guerras, trazendo conflitos, trazendo tanta dor. O pecado trouxe tudo isso. A obra do primeiro Adão produziu tudo isso. Olha Isaías 59. Mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isso aí é a consequência da obra de Adão. Nos afastamos de Deus, Deus virou as costas para nós, Deus fechou os seus ouvidos ao nosso clamor por causa do nosso pecado. A obra de Adão lá no Éden produziu o nosso afastamento de Deus. Fomos separados de Deus por causa do que Ele fez. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode, ficou longe do alcance da humanidade por causa do amor de Deus. Quando você vê uma criança sofrendo, padecendo de câncer, a pessoa diz: mas aonde está Deus? Deus continua sendo o mesmo Deus, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. A questão é que esta criança, por ser descendência do primeiro Adão, ela nasceu longe de Deus, afastada de Deus, e ela não tem acesso ao amor, à graça, à cura que Deus tem para ela. As nossas maldades, a palavra maldade aqui no hebraico é pecado, corrupção. A nossa estrutura eivada, poluída, corrompida, tóxica. O rosto de Deus se virou para o outro lado para não nos enxergar. Os ouvidos de Deus se fecharam para não ouvir o clamor da humanidade. Queridos, aquela guerra na Síria, aquelas crianças, meu Deus! Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, vê uma criança de 5 anos, 6 anos, no meio daqueles escombros, sangrando, olhando para lá e para cá, sem ter o pai, sem ter a mãe, sem ter ninguém perto. Meu Deus! E ainda sabendo que é uma disputa entre russos e americanos, para ver quem domina a região. Agora, quando Deus viu a atrocidade causada pelo pecado de Adão e Eva, tanto sofrimento, tanta angústia, Deus, Ele não cruzou os braços, Ele não aceitou essa situação passivamente. Deus tomou uma decisão de corrigir o erro de Adão. Ele diz: eu vou corrigir o erro. Qual foi a solução de Deus? Adão iria frustrar os planos de Deus para sempre? Não. Não. A Bíblia diz que os planos de Deus não são frustrados. Deus precisava ter um homem perfeito sobre a terra, que não descendesse de Adão segundo a natureza pecaminosa, mas descendesse de Adão segundo a sua forma humana. Não a natureza pecaminosa, mas a sua forma humana. E a Bíblia Sagrada nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus. Jesus se fez carne, nascido de mulher, a Bíblia diz, nascido debaixo da lei, para socorrer a todos. Este é o plano perfeito, porque é um plano cheio de amor e cheio de graça. Cheio de amor porque Ele agiu, cheio de graça porque o homem não tem que pagar nada por isso. Aleluia! Quando Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, Ele viveu como homem, mas sem pecar. Depois de 30 anos, Ele proclamou uma mensagem de solução, de salvação para a humanidade, que foi a remissão da culpa, tirar a culpa, o pecado que Adão havia praticado e introduzido no mundo. Ele veio e disse: escuta, existe uma solução, eu quero tirar o pecado, eu quero tirar as consequências do pecado, eu quero tirar o domínio das trevas de sobre a humanidade. Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Mas
para que o pecado fosse tirado do mundo, Jesus teve que assumir o pecado de cada ser humano e morrer por causa desses pecados. Jesus foi crucificado e as nossas iniquidades, pecados caíram sobre ele, ou seja, embora ele nunca tenha cometido pecado, ele se faz pecador em nosso lugar. Embora ele não tivesse nenhuma dívida, ele assume a nossa dívida. Por isso, ele morreu debaixo de condenação. Jesus morre debaixo de condenação. Ele foi condenado no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo verteu todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados e para nos libertar do poder do pecado. Essa frase eu vou repetir. Jesus morreu para nos perdoar dos nossos pecados, e não só isso, mas também para nos livrar do domínio, do poder do pecado sobre nós. Obrigado, Jesus. Eu já vou explicar melhor. Se eu tenho perdão dos pecados, significa que o pecado poderá me dominar. Mas se ele me livra do domínio do pecado, ele me torna herdeiro dele. Herdeiro de Deus. Deixa eu explicar mais detalhadamente. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, ele está vivo e ele está voltando. Ele está voltando pela segunda vez. Ele morreu para remover aquilo que separava o homem de Deus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque somente ele, Jesus, morreu, somente ele levou os nossos pecados, e somente aqueles que creem que ele levou os seus próprios pecados é que podem ter acesso a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra maneira. Por isso eu sempre bato nessa tecla: cristianismo não é religião, cristianismo é o meu relacionamento restaurado com o meu Pai Celestial, é me relacionar com Ele. Assim, se alguém pagar uma dívida que eu tenho, e se eu aceitar que esse alguém pagou de fato a minha dívida, eu estou livre da dívida. Da mesma forma, receber o perdão do meu pecado me torna livre do meu pecado. Como foi que Jesus operou esta obra de me livrar do meu pecado? Isaías capítulo 53 declara assim: mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz com Deus, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Todos nós nos desviamos de Deus. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Em silêncio ele sofreu. Sabe por quê? Porque ele pensava em mim, ele pensava em nós. Ele dizia consigo mesmo: eu estou sofrendo porque eu estou levando os pecados do pio, eu estou levando os pecados do João, da Maria, do Antônio, da humanidade. Ele recebe calado. Queridos, qual é uma das maiores dores que a gente sofre na nossa vida, na nossa jornada? Quando você é caluniado por algo que você não fez. Isso fere, não fere? Quando alguém fala de você alguma coisa que você nunca fez, e diz: ele fez isso, e você nunca fez. Isso machuca um pouco. Não deveria machucar, mas machuca. Não é assim? Não deveria nos entristecer, mas entristece, porque você não deve, você não fez. Jesus, ele não cometeu pecado, ele sofreu os nossos pecados. E o texto diz que como ovelha muda. Olha o versículo 11:
depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Por que o texto está no futuro? Porque Isaías escreveu antes dele. Ficará satisfeito. Jesus hoje está satisfeito pelo que ele fez por mim. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Ele justificará, ele tornará justo. Por que ele me torna justo? Porque ele levou os meus pecados. Por que ele me torna justo? Porque ele pagou a minha dívida. Agora nele eu sou justo, e justificará, diz o texto, a muitos, e levará a iniquidade deles. Se ele levou a iniquidade, ela não está mais sobre as nossas vidas. Esse texto mostra que aqueles que aceitarem que Jesus fez esta obra, por ele, se eu aceito o que ele fez por mim, eu sou justo, eu sou justificado, eu sou purificado das minhas iniquidades. Aquele que crê em Jesus e aceita a obra de Jesus, ele recebe o perdão do Senhor Jesus. Aleluia. Que preço alto ele pagou para me justificar. Justificado é aquele que é declarado justo, reto, não devedor. Queridos, eu e você somos declarados aos olhos de Deus, pelo próprio Deus, justos, retos e não devedores. Ao levantar de manhã, amanhã pela manhã, ao você se levantar, abre os teus olhos e diz: Pai, obrigado, porque eu fui justificado, eu sou reto, eu não sou devedor. Deus, eu não tenho que dar satisfação para Satanás e seus demônios para o inferno. Eu sou uma nova criação, eu tenho direito à herança de uma vida abundante, feliz e triunfante sobre a face da terra. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Agora, pense comigo. Esse móvel aqui, eu digo que vale 5 mil reais. E aí, alguém chega e diz assim: não, ele vale 200 reais. Se eu pagar 5 mil reais por esse móvel, porque eu valorei, eu atribuí valor a ele de 5 mil reais. Você diz: não vale, para mim não vale. Já comprou carro assim? Para mim não vale. Se não vale 5 mil reais para você, você não vai pagar 5 mil reais. Ok? Você paga o valor que você acredita, que você crê que vale. Não é assim? Não é assim? Agora, Jesus se fez carne. Jesus recebeu os nossos pecados. Deus Pai deu Jesus para morrer no seu lugar, para pagar a sua dívida. Qual é o seu valor para Deus Pai? Qual é o seu valor para Deus Pai? No mínimo, o mesmo valor que Jesus tem para Ele. Você pode imaginar isso? Se Deus deu Jesus por você, Pio, mas Ele deu para a humanidade. Se só você existisse, Ele mandaria Jesus só para salvar você. Pio, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Significa que Ele deu o Filho dEle para poder ter você, para que você pudesse voltar para a presença dEle, para a comunhão com Ele, para o relacionamento com Ele. Queridos, sabe por que o diabo nos odeia tanto? Porque ele tem inveja de nós. Sabe por que o diabo fala na tua mente? Teu cabelo é feio, teu nariz é muito pontudo, o teu queixo é não sei o quê, você é muito baixinho, você é muito alto, você é muito magro, você é muito gordo. Por que o diabo fica te azucrinando com essas mensagens? Por quê? Porque ele tem inveja de você.
Porque Ele sabe que para você, você tem valor, você é alguém, você é gente de valor, você é filho amado, você é uma filha amada. O diabo sabe disso, e ele não quer que você saiba disso. Pode aplaudir Jesus, Ele é digno. Esse é o valor que Deus atribuiu a você, a própria vida, o próprio valor do Filho dele, Jesus. Esta foi a obra de Jesus, morrer para tirar os nossos pecados. Vejamos, segundo o pensamento aqui, corrigindo o nosso entendimento. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Justiça é o estado perfeito, justiça é o estado perfeito, justiça é o estado daquele que é aceito por Deus. Injusto é aquele que é imperfeito e que Deus não aceita. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos torna justos, Ele tira a injustiça. A grande questão, o grande ponto aqui é que a palavra confessar não existe na Bíblia. A palavra confessar aí no grego, ela é homologeu ou homologeu. A palavra homologeu é admitir, concordar, e não confessar de verbalizar. Deus, eu pequei, fiz isso. Não é isso que está escrito. Esse estilo de confissão, pastor, eu pequei, padre, eu pequei, isso foi introduzido pelo catolicismo romano, que é uma das colunas da igreja romana. E quem traduziu a nossa Bíblia para o português foi um padre católico, um padre romano. Vamos entender isso. Ao lermos esse verso, o que entendemos é que nós devemos confessar, verbalizar, declarar, colocar no outdoor: pequei. Se assim fosse, perdão seria uma conquista. Ou seja, sem confissão não há perdão. Se eu declarar para o pastor ou para o padre o meu pecado, então eu serei perdoado. Nós temos aprendido essa fórmula por anos nas nossas igrejas. Temos aprendido essa forma. Declarar o pecado é igual perdão. Não declarar o nosso pecado é não perdão. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Só que isso não está na Bíblia. Se para eu ter o perdão do meu pecado, eu tenho que confessar o meu pecado, significa que perdão é uma conquista. Eu tenho que conquistar o perdão. Se perdão é uma herança, Ele já me perdoou, eu já sou perdoado. Espera um pouquinho, vamos pensar melhor. Vamos aprofundar um pouquinho. Se confessarmos os nossos pecados, se eu admitir que sou pecador, se eu admito que sou pecador, confessar aqui não é declarar, é admitir, é concordar com a Bíblia Sagrada que nós somos pecadores. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me convence de que eu sou pecador. E se eu admito que sou pecador, eu sou perdoado. Consegue ver a diferença? Quer ver uma coisa? Você teve um encontro com Jesus com 10 anos de idade, 15 anos de idade. Você vai morrer com 120 anos de idade. Aleluia. Saúde perfeita. Hoje, queridos, deixa eu pegar o meu exemplo. Hoje eu faço algumas coisas, vivo a minha vida cristã,
sossegado, tranquilo. Mas amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, Deus vai me dar algumas revelações pela Bíblia. Ele vai abrir os olhos do meu entendimento pelas Escrituras, e eu vou descobrir que algumas coisas que eu faço é pecado. Só que hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Mas amanhã, com o crescimento da revelação, Deus vai dizer assim: filho, isso está errado. E eu preciso admitir que isso está errado. E ao admitir que isso está errado, eu tomo posse do perdão que Ele já me deu. Porque se fosse assim, queridos, quem se salvaria? Vamos pegar um exemplo do passado. Você, meu irmão, minha irmã, mesmo estando na igreja, há 5, 10, 20 anos atrás, você não fazia coisas erradas que hoje você não faz mais? Não é assim? E por que hoje você não faz mais? Hoje você não faz mais porque você cresceu no conhecimento, você cresceu na revelação, você amadureceu e você abandonou isso. Mas e se Jesus tivesse voltado quando você estava praticando essas coisas erradas, você estaria no inferno? Não, porque o perdão dele já estava sobre você. Agora você só com o crescimento, com a maturidade, agora você admite: Senhor, eu errei, Senhor, isso está errado, Senhor, isso é pecado. Então você admite, e Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar-nos de toda injustiça. Porque vivermos longe de Deus, isso é injusto, isso é uma injustiça. Vivermos na presença dEle como filhos amados, isso é justo, isso é direito nosso, isso é nossa herança. Ele nos criou para isso. Deixa eu avançar mais um pouquinho, vamos ver. Outro ângulo aqui para ver se fica mais claro. Eu estou lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus assim: perdoe os seus irmãos. Ah, Deus, não, aquele não. Eu não estou admitindo, eu estou questionando a Bíblia. O pecado não é você não perdoar aquele seu irmão. O pecado é você se rebelar contra as Escrituras. Consegue entender isso? Vê a diferença? Eu acho que eu estou em pecado porque eu não perdoei aquele irmão. Não, você está em pecado porque você está questionando, você está se levantando contra as Escrituras. Então nós precisamos, e eu já sou perdoado por esse pecado. Você já é perdoado por esse pecado, mas você não desfruta da vida cristã abundante, você sofre injustiças. Ao admitir, você vem para a justiça e começa a reinar, e começa a triunfar, e começa a vencer. Perceba que não tem uma questão de se Deus te perdoou ou se Ele não te perdoou. É uma questão de você desfrutar da vida abundante ou não desfrutar da vida abundante. É esse o ponto, é essa a questão aqui. Vamos ver esse pensamento aqui. O Espírito Santo mostra, abre os meus olhos. Ele diz: você está errado nisso, Pio. E ao admitir, ao concordar com o Espírito Santo, Deus Pai me justifica, me considera puro. A base que Deus usa para me perdoar é a obra do Filho dele na cruz, e não o meu pedido de perdão. Ao reconhecermos que somos pecadores e que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, Deus Pai nos considera justificados, ou seja, perdoados. Porque não temos base bíblica para pedir perdão a Deus. Porque se eu peço perdão, como saberei que Ele me perdoou? Deus, eu peço perdão por isso. Será que Deus perdoou? Não, eu vou confessar de novo. Deus, eu peço perdão por isso. Mas eu não estou sentindo nada. Eu estou ainda sentindo um peso. Eu acho que Ele não me perdoou. Deus, você está dizendo: Ele não é fiel. Ele não é digno de confiança.
Se você tem dúvidas de que Deus perdoou, você confessou, Ele perdoou, confessou, Ele perdoou, essa dúvida é porque você quer conquistar o perdão, você não quer receber o perdão, herdar o perdão. Você consegue ver a diferença? Dá para perceber a diferença? Vamos ver isso com um pouquinho mais de cuidado. Eu somente serei quem Deus diz que eu sou ao reconhecer que eu sou um pecador. Eu herdei o pecado de Adão e que Cristo Jesus é o meu remidor. Jesus veio para tirar o meu pecado. Cantamos há pouco: tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Nós cantamos agora. Se está tudo pago, por que você se sente devedor? Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. Ah, Senhor, me perdoa, me perdoa. Ele diz: mas você canta uma coisa e vive outra. Esta é a base real do perdão. Vamos avançar um pouquinho. E a razão do perdão de Deus não é somente para apagar os meus pecados. Deus não me perdoa para tirar os meus pecados. Ele vai além. O perdão é para eu me tornar filho de Deus. Vejamos. Por isso o perdão não é somente para eu receber o perdão. Eu não devo receber o perdão dos meus pecados somente para eu ser perdoado dos meus pecados, mas para eu ser livre do domínio do pecado. Perdão é receber a adoção de filho de Deus. Ao saber que Ele me perdoou, eu sei que eu sou filho, eu sou herdeiro. Consegue entender isso? Pense nisso. A palavra perdão no grego é aphesis, significa liberdade, livramento da escravidão, remissão. O perdão nos torna livres. Perdão não é só apagar o meu pecado, é me tornar livre para viver a vida como filho de Deus. Liberdade é a característica forte do caráter de Deus. Ser livre do pecado, do domínio do pecado, me torna filho de Deus. Aleluia. Romanos 3:25, olha o que diz, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Meu Deus, Paulo queria ensinar a graça. Ele dizia assim: como que eu posso ensinar a graça? Eu vou dizer assim que é gratuitamente pela graça. Se a graça é gratuito. Se a graça você não tem que pagar, ele coloca gratuitamente pela graça. Parece que ele quer marcar assim, ó, é gratuitamente pela graça, sem pagar. Porque dentro de nós existe uma defesa. No mundo humano, tudo que você tenta conquistar é com muito sacrifício. Mas no reino de Deus, tudo que você precisa conquistar, Jesus já conquistou e nos dá. Essa é a diferença. Olha lá. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Ele me redimiu, Ele tirou a culpa que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, para favor mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pio, e as pessoas que cometeram pecados antes de Jesus? Deus deixou essas pessoas impunes, Ele não cobrou. Ah, Pio, Davi matou Golias está no inferno? Não, Deus não cobrou Golias pelo que Golias fez. Israel saía e matava e lutava, e Davi matava todo mundo. E aquelas pessoas que ele matou, o que é daquelas pessoas? Olha o texto.
Está escrito ali, ó. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você tinha lido esse texto na Bíblia alguma vez ou não? Não, né? Nunca. Eu digo que a revelação é progressiva. Olha o próximo versículo. Mas, no presente agora, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quando eu tenho fé em Jesus, eu sou herdeiro do perdão, eu recebo o perdão. O perdão não é conquistado. Meu Deus, não sei se eu consigo explicar melhor. Como eu recebo o perdão dos meus pecados? Crendo e recebendo. Crendo que Jesus pagou por eles e recebendo. Diz, é meu, lambano. A palavra receber aqui é lambano. Deus me justificou, me tornou justo, puro em seu Filho Jesus. Eu preciso receber essa minha herança que me torna justo, digno e reto. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra justificar é a palavra mais importante da vida cristã, pois fala que nos tornamos livres em Deus e para Ele, Deus. Ao receber o perdão, nos tornamos sem culpa para Deus. Saber e crer que sou justificado me dá a certeza de que tudo me pertence. Saber e crer que não há condenação sobre a minha vida me faz viver livre para Deus. Queridos, um dos maiores sofrimentos da humanidade nos seus relacionamentos é: eu me dediquei tanto a fulano, ele nem gratidão tem por isso. Sabia que este é um dos motivos de maior angústia, tristeza, depressão, frustração do ser humano? Eu fiz tanto por fulano e ele nem obrigado diz. Eu abri mão de viver, abri mão das minhas férias, abri mão da minha promoção em favor de fulano e ele nem agradece. No cristianismo é assim: eu abri mão das minhas férias, eu abri mão da minha promoção, eu emprestei dinheiro para fulano e não me pagou. E sabe de uma coisa? Eu fiz tudo isso porque eu amo o meu Jesus. É uma outra estrutura de vida, é um outro modelo mental. É uma outra maneira de ver. Eu não faço o que faço para ser reconhecido. Eu não toco bateria porque eu quero que as pessoas me elogiem. Eu toco bateria porque a graça de Deus me deu talentos para tocar a bateria. E pela graça eu toco de graça para o meu Deus. Ninguém precisa me reconhecer. Eu faço o que faço por amor ao meu Deus, por gratidão. Isso está na Bíblia. A tarefa do diabo muitas vezes é impedir que eu receba o perdão, impedir que eu creia que Deus já me justificou, impedir que eu viva como herdeiro de Deus, impedir que eu viva livre do domínio do pecado. Ele quer me convencer que nada disso é verdade. Ele quer que eu permaneça herdeiro do primeiro Adão e não herdeiro do último Adão. Queridos, eu e você sabemos que o primeiro Adão pecou e com ele trouxe morte, doença, aflição, angústia, pobreza, miséria, conflitos. Mas o último Adão, que é Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou e me trouxe vida e vida e abundância. O grande problema é que eu creio mais na obra do primeiro Adão do que na obra do último. A obra do primeiro Adão é mais verdade para a minha vida do que a obra do último Adão. Eu estou pregando aqui dizendo, ele já te libertou dos seus pecados, viva essa vida livre. A tua mente pensa, mas não é bem assim. Eu estou lendo a sua mente. Queridos, é bem assim. Se eu não alcancei estas experiências, se eu ainda não estou desfrutando tudo que o último Adão, que é Jesus, me deu, isso não invalida que ele tenha me dado.
Vamos aprender isso em Lucas 15, 17. Esse texto eu tenho que pagar royalties para esses personagens aí. O pai tinha 2 filhos. O filho mais moço diz assim: pai, me dá minha herança que eu vou embora. O filho mais velho fica em casa. O filho mais novo pega a herança e vai e vive uma vida dissoluta, desregrada, desmedida, e gasta toda a herança. Agora ele estava passando fome, não tinha comida, estava na penúria, e aí o texto diz assim: caindo em si. Todo crente precisa cair em si. Meu irmão, minha irmã, um dia, mais cedo ou mais tarde, você precisa parar de olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para A, para B, para C, para D, e colocar um espelho grande, e olhar nos teus olhos e conversar com você. Dizer assim: ei, Pio, o que é que você está fazendo da sua vida? Por que você se comporta assim? Por que você vive assim? Por que você faz essas escolhas? Por que você culpa tantas pessoas? Por que você se coloca como vítima? Ei! Por que você dá tantas desculpas? Por que você é tão dissimulado? Por que você não abre o peito e diz: ei, esse aqui sou eu sou assim? Queridos, eu vou dizer algo bem forte aqui, eu quero já que você me perdoe. Porque o perdão é minha herança. Porque o perdão é minha herança. Queridos, aos olhos de Deus, ouça bem isso, aos olhos de Deus existe mais dignidade para aquela prostituta que está lá na esquina vendendo o seu corpo, do que para muitas mulheres dentro da igreja que está traindo seus maridos. Para Deus aquela prostituta tem mais dignidade, porque ela disse: eu sou isso aqui. Ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é o que ela está dizendo que é. Ela não está com Bíblia debaixo do braço, ela não está aí dando de santinha, ela não está... Da mesma forma cabe para os homens. O camarada traiu a mulher, ela perdoou. Traiu, ela perdoou. Ei. Que história é essa? Eu estou na graça, você está na desgraça. Não é assim que vive a vida. Você precisa colocar um espelho diante de você e conversar com você. É o que o texto sagrado está dizendo. Olha, o filho pródigo caindo em si. Ele disse em voz alta para si mesmo: meu irmão, você precisa ouvir a sua voz. Você precisa repreender você pelo menos uma vez na vida. Are you follow me? Yeah. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai lá na fazenda têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, eu voltarei. Uau! O que existe de crente sofrendo porque é tão cheio de orgulho que não consegue voltar. Mas eu vou me humilhar se eu voltar. Ei. E voltarei para meu pai. Queridos, ele é o filho pródigo, estava longe de Deus, longe do pai, vivendo dissolutamente. Ele chama o pai de ex-pai. Eu vou voltar, olha, o texto está escrito assim: ó, eu vou voltar para o meu ex-pai. E lhe direi: ex-pai. É isso.
E por que quando você vê um cristão se desviando, se afastando da igreja, você diz, está desviado, está no inferno? Por que você é juiz dessa pessoa? Por que você acusa essa pessoa? Aleluia, olha lá. Eu voltarei e direi, meu pai. Isso é tremendo, né? Meu irmão, você que está me ouvindo aí pela internet, pelo rádio, de repente você está aqui, entrou pela segunda vez aqui, você está desviado, não sei o quê, falou, pastor, eu não sou digno, pastor, não sei o quê, tará lá. Você pode chegar hoje e dizer assim, meu Pai Celestial, meu Pai, Ele é teu Pai. Nós cristãos, membros de igrejas, nós temos apedrejados, nós temos chutados aqueles que são filhos como nós. Meu Pai, olha o que ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeiro, pequei contra o céu e contra ti. Segundo, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Terceiro, trata-me como um dos teus empregados. Pequei contra os céus, não sou digno, trata-me como empregado. A seguir, ele levantou e foi. Ele não só pensou, ele não só disse, ele fez, ele agiu. Foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de ódio. O pai está cheio do quê? Cheio de compaixão, correu para seu filho. Queridos, quando Jesus estava contando essa parábola, os ouvintes de Jesus, um conversa com o outro e diz, é bobagem que ele está falando. Queridos, naqueles dias, naquela cultura, nunca que o pai dava 2 passos em direção ao filho, o pai dizia, filho, vem aqui. Nunca que o pai ia onde estava o filho, nunca. Eu fui criado assim. Os meus avós, pai da minha mãe, pai do meu pai, nos visitava e à noite ele dizia o seguinte, filho, eu quero fazer um escaldapé. Eu colocava uma bacia com água quente, eu lavava os pés dele. Ele nunca dizia o seguinte, filho, aonde está o meu chinelo? Eu vou buscar o meu chinelo. Filho, traga o meu chinelo. Eu sou desse tempo, queridos, onde a gente dizia assim, bença avô, bença pai, bença mãe. Essa tal dessa modernidade aí tem corrompido valores, desestruturado os nossos lares. E aí, quando Jesus diz, e o pai correu ao encontro do filho, ele diz, que pai correu? Nunca que o pai vai correr ao encontro do filho. É o filho que tem que ir onde o pai está. Jesus falando o que é compaixão, como é que o pai faz. Olha lá o texto. Correu para o seu filho, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou o filho, beijou o filho. Queridos, o filho estava maltrapilho, esquálido, seco, magro, fedido, fedorento, sem teto, sem comida, sem nada. O pai corre ao encontro dele, abraça, beija. Olha o que o texto diz. O filho disse, primeiro, pai, pequei contra o céu e contra ti. Segundo, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz uma gentileza para mim, vem cá. Você consegue? Dá um pulo aqui, vai lá. Vamos supor que ele é o filho pródigo. Ele fala a primeira frase, pai, de novo lá. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Depois, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tem que dizer a terceira frase. Qual que era a terceira frase?
trata-me como um dos seus empregados. Ele falou duas frases, da terceira o pai faz assim, eu vou colocar a mão nos seus lábios. O pai faz assim. Pare com isso. Mas o pai disse aos seus servos: ei, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Meu Deus! Queridos, foi as duas frases que o filho falou que o pai perdoou. O perdão já era a herança do filho. O filho nem terminou entre aspas, 1000 vezes a sua confissão. O pai nem quis ouvir. Cala a boca aí, menino. Traga depressa o vestido, o anel, as sandálias. Mas isso o pai tinha um estoque lá. Não. Isso já era do filho, era a herança do filho. Mas vamos supor que o pai então já tinha o estoque de anéis, de vestidos e de sandálias. E o bezerro cevado? Queridos, já era herança, já estava preparado. Sem ele pedir, sem ele confessar, o pai lhe dá. Porque perdão é nossa herança. Obrigado, querido. Você consegue ver a diferença? Quando você confessa algo, você não confessa para dizer: olha, estou confessando porque sem confissão não há perdão. Não. Deus revela algo para você que não está adequado na sua vida. Aí você admite, e ao admitir você está recebendo perdão. Esse é o ponto. Esse é o foco da ministração. É isso que nós precisamos aprender. Tudo já estava pronto. O perdão já havia sido dado. Pois o perdão é nossa herança. O perdão é direito nosso. Nós carregamos um peso de dúvida. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para o quê? Para a liberdade. O que me faz submeter a um jugo de escravidão? O que me faz viver pecando sempre, é a dúvida de que Deus já me perdoou. Eu não sei se Deus me perdoou. Já que eu não sei se Ele me perdoou, eu vou chutar o balde. Existem dezenas de filhos de Deus que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida ruim, porque eles têm dúvida de que o perdão de Deus está sobre eles. Eles não desfrutam do perdão. A dúvida de que somos herdeiros desse perdão. Porque o povo hebreu quis voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque ele não cria na promessa de que eles eram herdeiros de uma terra que emana leite e mel. Vamos voltar para o Egito. Mas vocês eram escravos no Egito, mas vamos voltar para lá. Mas vocês eram açoitados lá, mas vamos voltar para lá. Mas o que atrai tanto lá é que eu não tenho certeza. Não creio que vou herdar uma terra que emana leite e mel. Eu não creio que eu já tenho perdão sobre a minha vida, então eu vou continuar pecando. Eu quero ler Atos 5:31. Deus exaltou Jesus, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Dar a Israel arrependimento e perdão. Não se Israel pedir perdão, mas para dar a Israel, conceder livremente. Ele me deu perdão, eu não pedi, agora eu recebo perdão, porque Ele me deu perdão. Atos 26, 17 e 18.
Atos 26, 17 e 18. E eu livrarei do seu próprio povo, Deus falando para Paulo, e dos gentios, os quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que peçam perdão. A fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé. A palavra receber ali no grego é lambano. Receber perdão. E não a fim de que peçam perdão. Deixa eu terminar. Isso aqui é muito importante. Se eu peço perdão, eu coloco a responsabilidade em Deus. Será que Ele vai me perdoar? Será que Ele me perdoou? Mas se eu recebo o perdão, desfrutar do perdão é uma responsabilidade minha. Isso é uma chave muito, muito importante. Agora, não precisamos viver nesse dilema. Será que Deus me perdoou? Mas eu pego o que Ele me deu, o perdão, a libertação do poder do pecado. Agora que você sabe que é livre do poder do pecado, agora que você sabe que é justificado, que você recebeu a herança do perdão, você não vai mais querer voltar à prática do pecado. Pois voltar à prática do pecado é rejeitar o sangue purificador de Jesus, é rejeitar a herança do perdão, é rejeitar ser justificado. O perdão nos dá autoridade sobre o mal que nos escravizou. Você pode mandar embora toda a opressão das trevas da sua vida, porque você está livre. Você está livre. Querido, se você sabe que o perdão é seu, que Ele justificou, você não vai dizer assim: Pio, vem orar na minha empresa para mandar embora, eu acho que tem uma coisa ruim aqui, tem um encosto na minha empresa. Sabe o que você vai fazer? Você chega lá amanhã de manhã na sua empresa, se possível, barriga para dentro, peito para fora, vai dizer assim: Satanás, cheguei, espíritos imundos, estou aqui, poderes das trevas, saiam daqui agora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Queridos, Ele nos deu poder e autoridade sobre principados e potestades, sobre todo o poder do inimigo. Queridos, você não precisa da minha oração. Você tem a unção de Deus, você tem a sabedoria de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem o perdão de Deus, você tem a autoridade de Deus. Por onde você passar, você é sal, você é luz. Por onde você passar, você tem autoridade para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Ele te deu autoridade. O perdão é seu. Você é reto, você é justo, você é santo aos olhos de Deus. Está na hora de você assumir uma posição e dizer: poderes do inferno, saia da minha casa. Poderes das trevas, saia do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus negócios, dos meus estudos, dos meus sonhos, do meu ministério. Saia daqui, em nome de Jesus. Você sabe que você foi perdoado. Não há condenação sobre a sua vida. Eu quero que você leve para a sua casa hoje. Eu quero que você leve para a sua casa esta confiança, esta convicção, esta leveza, esta vida abundante, pois foi para a liberdade que Ele nos libertou. Meu irmão, você é livre. Meu irmão, você é justificado. Meu irmão, não há condenação sobre a sua vida. Não existe inferno, não existe demônio, não existe homem nem mulher que vai apontar o dedo para você e vai condenar você. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. O perdão é seu direito por herança. O perdão é seu direito por herança. O seu perdão é direito por herança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia.